Será que ainda é cedo ou será que já é tarde demais? Vamos falar sobre a crise dos 20? Bom, semana passada foi meu aniversário, eu completei 24 anos e eu confesso que essa tá sendo uma das fases mais loucas da minha vida. Gente, tem sido uma mistura de sentimentos e de aprendizados e desconstruções. E eu tenho conversado muito também sobre isso com os meus amigos, sobre essa crise dos 20 anos. Eu vejo muito conteúdo disso nas redes sociais também, converso muito com a minha psicóloga. E aí hoje eu resolvi reunir um pouco de tudo isso que eu tenho pensado e sentido pra compartilhar e conversar com vocês. Então, se tu tem aí de 20 a 30 anos, provavelmente tu vai se identificar. Eu basicamente anotei vários pontos aqui que eu gostaria de falar, eu não criei um roteiro específico, então vamos mesmo bater esse papo. Aqui na casa do meu pai, eu esqueci de trazer o meu microfone de lapela, eu não faço ideia de como que vai sair esse áudio, porque tá uma barulheira aqui na rua, de moto, carro, mas fé que vai dar certo. Pra mim, faz todo sentido a gente começar esse vídeo falando um pouquinho sobre os setênios. Eu não sei se tu já ouviu falar sobre isso. Mas basicamente a teoria dos setênios é uma teoria da antroposofia, que foi desenvolvida por Rudolf Steiner, que até onde eu sei foi o que fundou a pedagogia Waldorf. Eu amo vários conceitos da antroposofia e um deles é os setênios. Basicamente essa teoria, ela diz que a nossa vida ela é dividida de 7 em 7 anos. A cada 7 anos a gente renova o ciclo. Cada um desses ciclos tem as suas características, os seus aprendizados, as suas transformações. É como se fosse uma era ali que a gente passa. Então, até os 7 anos, a gente vive o primeiro setênio, dos 7 aos 14, o segundo setênio, dos 14 anos aos 21, o terceiro setênio. E hoje a gente vai falar sobre o quarto setênio, que é dos 21 anos até os 28. Mais ou menos assim, né? Esse quarto setênio, ele fala muito sobre o eu e como que eu vivencio o mundo. Então, tudo que eu construí ali nos setênios anteriores de quem que eu sou, o que que eu gosto, qual que é a minha identidade. Agora, o que que eu vou fazer com tudo isso? Como é que eu vou botar tudo isso no mundo? Como é que eu vou me integrar com o mundo? É um momento que a gente tem uma transição ali, que acontece uma crise de identidade, que a gente começa a se questionar várias coisas, porque de fato é uma transição pra vida adulta. Então a gente começa a buscar mais a nossa independência, a gente começa a consolidar a nossa identidade. Aí vem a parte da vida que a gente tem que escolher a nossa profissão. Muitas vezes a gente duvida se a gente fez a escolha certa. Vem uma enxurrada de responsabilidades, né, que a gente tem que lidar. A gente se depara com esse choque do que a gente achou que ia ser um mundo lá na nossa adolescência e, de fato, o que a gente encontra do mundo, né, realidade nua e crua. É uma fase que a gente tem um grande amadurecimento também do nosso corpo físico e a gente também começa a entrar no nosso amadurecimento da alma. Então, basicamente, o quarto setênio é um setênio de experimentação, onde a gente pega tudo que a gente aprendeu nos setênios anteriores com a nossa família, com a escola, com a nossa adolescência, que também é um grande momento ali, né, de descoberta pessoal. Assim, o sentido nessa fase é que quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu não sei de nada. Porque parece que quando a gente é adolescente, assim, até os 20 anos, né, cara, a gente já descobriu tudo, a gente já sabe do que a gente gosta, a gente já sabe o que a gente quer. A gente acha que a gente já tá prontíssimo pra vida. E eu tenho percebido que nessa caminhada, assim, dos 20 e poucos anos, muita coisa tá caindo por terra. Então, tudo que eu achava que era uma verdade absoluta sobre mim, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre qualquer coisa, agora eu começo a dar uma questionada. Algumas coisas começam a não fazer mais tanto sentido. E, gente, não sei se vocês sentem isso, mas às vezes eu entro numas noias, assim, de tipo, cara, quem sou eu? Quem que eu tô sendo? Parece que eu perdi a minha identidade. E aí, ao mesmo tempo que eu tô reconstruindo, sei lá, é um momento muito louco, assim. Me digam aqui nos comentários se vocês também sentem um pouco disso. E, cara, eu acho muito engraçado, porque eu fico lembrando de quando eu era adolescente, quando eu era mais nova, das coisas que eu achava que eu já teria na minha vida aos 24 anos. Tipo assim, por algum momento, eu jurei que aos 24 anos eu já seria mãe. Essa sempre foi a minha idade ideal, assim, que eu sempre idealizei ser mãe, construir a minha família, etc, etc. Alguém avisa ela, pelo amor de Deus. Porque quase nada daquilo que eu achava que seria é, de fato, hoje. Mas, ao mesmo tempo, tem tanta coisa hoje na minha vida, tantas alegrias, tantas conquistas, tantas coisas que eu jamais poderia ter criado esse roteiro, sabe? Então, ao mesmo tempo que é uma sensação um pouco desesperadora de tipo assim, nada tá saindo conforme eu planejei, ao mesmo tempo é
é uma sensação muito gratificante e que, de certa forma, me traz um alívio, assim, porque eu percebo que os planos que a gente cria pra vida são muito menores, sempre, do que a vida de fato pode nos oferecer. Então, se eu tinha criado todo um caminho na minha cabeça quando eu era mais nova e hoje eu percebo que não aconteceu, mas que aconteceram outras coisas incríveis e inimagináveis que eu jamais poderia ter pensado, eu fico tranquila pensando no meu futuro também, porque hoje eu também fico aqui criando vários caminhos pro meu futuro e pensando em várias metas e planos. E talvez entender já a partir de agora que eu não tenho esse controle. E que bom que eu não tenho esse controle, porque na medida que eu solto isso, a vida ela tem espaço pra me trazer coisas muito melhores, sabe? Então, esse eu acho que é um dos maiores aprendizados pra mim dessa fase, assim, dos 20 e poucos. Eu acho que outro ponto sobre essa idade, que eu acho que, na verdade, é talvez o maior desafio, é a comparação. Porque, gente, que loucura, né? Dos 20 aos 30, tu olha pro lado e tem gente fazendo de tudo que é coisa. Tem gente que tá casando, tem gente que já tem filho, tem gente que já tá no segundo, terceiro filho, tem gente que, sei lá, foi morar fora, tá fazendo um intercâmbio, tem gente que tá indo morar sozinho, tem gente que ainda mora com os pais, tem gente que já tá abrindo empresa, tem a galera que já tá faturando alto e a galera que ainda tá ali na luta, né, de construir um futuro bom e confortável e que seja prazeroso também. E isso acaba sendo bem perigoso, porque a gente sabe que a grama do vizinho sempre é mais verde, e aí se a gente decidir olhar pra todos esses lados e a gente querer ter tudo e a gente querer se comparar com todas essas situações, cara, não dá pra entrar nessa, tá ligado? Porque são muitos caminhos, são muitas histórias diferentes e cada um tem ali um propósito e um desejo que às vezes não são os mesmos que o teu. Inclusive, isso foi uma coisa que eu conversei muito com a minha terapeuta ano passado, porque eu tava num momento que eu tava me sentindo bem perdida na minha vida. Eu, de fato, não sabia muito o que eu queria. E aí, eu tava vendo exatamente isso. Eu olhava pro meu lado e tinha gente fazendo tudo quanto era coisa. E eu conseguia me comparar com todas essas pessoas. E aí, às vezes, eu me cobrava, assim, de caminhar um caminho que, na real, não era meu. E cheia de dúvida, de tipo, tá... E chegando lá, será que é isso mesmo que eu quero? Mas... tá todo mundo fazendo, então acho que é isso que eu devo fazer também, né? E aí eu lembro que eu falava assim pra minha psicóloga que eu não sabia exatamente quais eram os meus desejos, sabe? Eu tava muito numa pira de tentar encontrar qual que era o meu propósito, em que direção que eu ia investir meu tempo, minha energia, minha dedicação, meu dinheiro, tá ligado? Porque são muitos lados e eu precisava focar em um e encaminhar, só que eu não sabia onde que eu queria chegar. E aí ela me falou a seguinte frase: os desejos mais verdadeiros, eles não vêm do processo de comparação. Então tu precisa parar de caminhar o caminho dos outros e começar a trilhar o teu próprio caminho com coragem. Gente, me emocionei, tá? Porque falando assim, às vezes é fácil, mas é difícil trilhar o seu próprio caminho com coragem. Mas é isso, não existe caminho certo, não existe caminho errado, existe o teu caminho, simplesmente. E cara, tu pode olhar pro lado e ver as pessoas que tu ama trilhando caminhos lindos, que tu olha de fora e tu acha incrível, tu acha maneiro demais. Só que se esse não for o teu caminho, ele não vai te fazer feliz. Eu sinto te informar que ele não vai te fazer feliz. E se, assim como eu tava ali no ano passado, sem saber nem qual que era o meu caminho, qual que era o meu desejo, qual que era o meu propósito, esse é o primeiro passo, que não é fácil, mas aos poucos eu juro que vai dando o resultado que é. Para de olhar pro caminho dos outros. E aí, às vezes, tu vai me perguntar assim, tipo, tá, Roberta, mas como é que eu faço isso? Como é que eu paro de olhar pro caminho dos outros? Como é que eu paro de trilhar o caminho dos outros? Gente, às vezes são ações pequenas e muito práticas. Então, você criou um plano ali pro teu dia. Não, hoje eu quero fazer isso, isso, isso. Eu quero ter o meu momento de... Vem cá, Maia! Vem cá! Ela não vem. Depois do meu trabalho eu quero ir pra casa porque eu quero estudar uma coisa que eu já tô adiando há muito tempo. E aí lá no meio do dia, os teus amigos eles vão te convidar pra dar um rolê de noite, pra se reunir, fazer alguma coisa. E aí às vezes vai começar nesse pequeno momento que tu vai ter que olhar pra eles e falar assim, não. Por mais que tu tenha muita vontade de estar lá com eles, tu vai falar assim, não, hoje eu me comprometi
a fazer algo meu, algo que tá no meu coração. E banca essa escolha. Ou, sei lá, gente, eu tô dando alguns exemplos, assim, da minha vida, né? Então, recentemente, minhas amigas, elas combinaram de fazer uma viagem pra Amazônia. O sonho da minha vida também, ainda mais com elas, que são, tipo, pessoas que eu amo, seria incrível viver isso junto com elas. Mas eu já tinha preparado outros planos pro meu ano, que inclusive eu tô louca pra contar pra vocês. E simplesmente não ia dar pra conciliar as duas coisas, sabe? Então, eu tive que dizer não pra essa oportunidade, que seria incrível, eu não tenho dúvidas disso, pra bancar um outro sonho e um outro desejo meu que eu já tinha comprometido comigo mesma no meu coração. Enfim, a partir daí, eu vejo que muita coisa começa a se transformar, assim, as coisas começam a chegar pra ti com mais clareza, os caminhos começam a se abrir também com mais clareza e tu vai tendo mais coragem de ir atrás dos teus próprios desejos. Agora, o grande dilema, né, gente, que foi a pergunta que eu fiz ali no início do vídeo. Será que é cedo ou será que é tarde demais? Isso é uma coisa que eu tô vendo muita gente da nossa idade falando sobre. A gente já atingiu uma certa idade que as pessoas olham pra nós e esperam que a gente seja adultos, porque de fato a gente já tem responsabilidades. Às vezes eu me sinto madura demais, às vezes eu me sinto uma criança, uma jovem adulta. Somos jovens adultos. E ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente é jovem e que a gente precisa aproveitar a vida, se divertir, viajar, conhecer pessoas, viver experiências, curtir a nossa juventude de fato e ter história pra contar mais lá pra frente, a gente também olha pro nosso futuro, que querendo ou não, tá logo ali. E a gente pensa, cara, eu também quero uma estabilidade, eu quero um conforto no meu futuro, então eu quero estar focando agora, me dedicando pra minha carreira, pra construir as coisas que eu quero, né? Sei lá, eu quero ter minha casa própria, eu quero ter um carro, eu quero poder dar uma vida boa pra uma família que eu ainda nem construí, mas que eu quero muito construir. Ter uma estabilidade. Eu acho que isso é uma coisa que eu penso todos os dias da minha vida. Eu penso, cara, será que eu largo tudo e vou viajar? Ou será que eu pego todo o dinheiro que eu tô ganhando e eu invisto e não gasto com nada pra quando eu tiver lá meus 30 e poucos anos, talvez eu conseguir ter essa estabilidade. Nem sei se ela é tão real assim, se hoje em dia ela é tão palpável aos 30 e poucos. Eu acho que também tem muito esse estigma, né? Porque na geração dos nossos pais, aos 30, eles já tinham família e casa e etc. E hoje não é mais assim. Mas enfim, vocês entendem, né? Que é esse misto, assim, de vou viajar e largo tudo, ou foco no meu futuro e aquieto o cu. Bom, na minha opinião, eu acho que não é nem um nem outro. Eu acho que realmente tem que ter um equilíbrio ali entre os dois. Mas, na prática, eu acho bem difícil fazer esse equilíbrio de fato, né? É a maior, realmente, questão aí dos 20 e poucos anos, na minha opinião. Acho que eu já vou pegar esse link pra falar de uma coisa que eu lembrei, né, quando eu tava pensando no tema desse vídeo, que eu ouvi, eu não lembro onde que foi. Por exemplo, quais foram os dilemas da geração dos nossos avós, dos nossos pais, e o porquê que hoje a gente tem esse nosso. A gente sabe que a vida dos nossos avós, dos nossos pais e da nossa é completamente diferente, né? As coisas que a gente busca, as nossas preocupações, a nossa visão de mundo é muito diferente. Na geração dos nossos avós, pelo menos a minha avó viveu ali na época da Segunda Guerra Mundial. Então, eles viviam muito sobre essa sombra da escassez. Para eles, a maior preocupação era a sobrevivência. E aí, onde que eles puderam se firmar diante disso? Na família, na construção da família. O negócio era casar cedo, ter bastante filho. As famílias, elas costumavam ser muito numerosas, assim, né? Então, era uma forma também de proteção. E, claro, eu nem vou entrar nesse tópico, né? Mas a gente sabe que nessa época as mulheres não tinham voz, então muitos casamentos duraram porque elas, de fato, não podiam se divorciar, né? E muitas vezes ficavam ali a vida toda num casamento completamente infeliz. Aí vem a geração dos nossos pais. As pessoas nascidas depois desse momento aí, as coisas já estavam começando a ser mais otimistas de novo. Só que ainda assim, eles cresceram vendo toda essa fragilidade e dificuldade, de certa forma, que os nossos avós passaram, né? E pra eles a maior prioridade começou a ser a segurança econômica mesmo. Então a resposta deles pra isso foi o trabalho. Eles cresceram num mercado de trabalho que estava em expansão, então eles focaram muito nas suas carreiras. Pra eles o negócio era trabalhar muito, se sacrificar, ficar anos na mesma empresa, subir de cargo, criar essa segurança financeira. Inclusive as mulheres, né, buscaram ter o seu próprio dinheiro, então
essa época começou a ser mais normalizado a separação. E aí chega a nossa geração, que foi fruto de todo esse trabalho, né? Tanto dos nossos avós como dos nossos pais. Eu sei que tá longe de ser todo mundo, mas a maioria de nós, da nossa geração, a gente não precisa lutar pela nossa sobrevivência. Então a nossa batalha, a nossa busca, ela é completamente diferente. A gente tá aqui lutando pelo quê? Saúde mental, primeiramente, propósito, felicidade, se sentir realizado nas nossas escolhas, criar um futuro em que a gente possa viver bem, que a gente possa viver feliz, que a gente possa se sentir realizado mesmo. Só que tudo tem seu lado bom e ruim, e eu acho que a nossa geração, ela também tem um grande ponto negativo, porque a verdade é que a gente é bombardeado todos os dias por muita informação, a gente tem muito acesso, a gente tem muitas possibilidades, a gente tem muitos caminhos, a gente tem muitas oportunidades, que nem eu tava falando antes. A gente olha pro lado e tem muita gente fazendo de tudo o que tu possa imaginar. Tudo tá disponível. E isso de ter tanta opção, de ter tanta possibilidade, é uma linha tênue, né? De ser um privilégio, de ser maravilhoso, mas também de nos deixar completamente perdidos e sem saber pra onde que a gente vai ir. Eu acho que é por isso que essa crise dos 20 é tão intensa, porque a gente tá tentando descobrir quem que a gente é e o que que a gente realmente quer, fora de todos os padrões que foram criados antes da gente. A gente não tem todas as respostas, e é isso, sabe? Então, vamos usar esses 20 e poucos anos pra ir descobrindo aos poucos. A gente tem tempo, a gente tem possibilidade de construir e desconstruir quantas vezes a gente quiser. Ter medo do futuro, do desconhecido, do que pode acontecer, eu acho que é normal, eu acho que faz parte do processo. E quanto antes a gente aprender a lidar com isso, melhor. Cachorros? Seus cachorros? E acho que respondendo a pergunta do começo, se é cedo ou se é tarde, pensa que é o teu tempo. Aproveita, sabe? Aproveita essa idade pra ser jovem, aproveita essa idade pra sonhar com o teu futuro também, construir as coisas que tu quer. Aproveita pra errar, pra mudar de ideia, pra desconstruir, pra construir de novo. Não esquece de viver o presente. Ai, gente, eu não sei porque eu tô emocionada no final desse vídeo. Eu espero que tenha feito sentido também pra ti que assiste. Eu quero muito que tu conte pra mim nos comentários e compartilhe um pouquinho também do que tu sente. Deixa aqui nos comentários também como que é ser um jovem adulto, a tua visão, como é que é a tua experiência vivendo essa fase. Se tu tem algum conselho aí pra deixar pra gente, deixa também. É isso, gente, eu amei muito gravar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado também. Até o próximo vídeo.